Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao nosso programa Automestria. Para quem não me conhece, aqui é a Aline Rocha e nesse programa a gente fala sobre diversos assuntos, incluindo virtudes e desenvolvimento dos autos, autoamor, autocompaixão, autocuidado. E o tema de hoje a gente vai falar sobre você não estar atrasada, entenda o tempo certo da sua alma. A gente resolveu trazer esse tema hoje justamente porque recentemente a gente estava conversando com os nossos alunos do Método Eu Superior e alguns alunos trouxeram que sentem essa sensação de estarem atrasados, de estarem devendo e tem que correr e tem que compensar o tempo perdido. Então, por isso, a gente resolveu trazer aqui o tema de hoje para a gente elaborar um pouco melhor sobre essa sensação de que tem que estudar todas as coisas, evoluir espiritualmente, buscar muita informação, porque tá atrasado, porque sente que tá atrasado. Então é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. E a gente vai começar a dar o boa noite para vocês. Boa noite, Maria. Boa noite, Vênus. Tudo bem com você? Ó, o pessoal falou aqui, tema perfeito, gratidão. Muito bom, muito bom. Aqui? Tá bom. Então, bora lá então para o que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer vocês aqui para o tablet para a gente já começar com a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Quando a gente tem essa sensação de que nós estamos atrasados, essa sensação ela vem muito de um lugar de compensação de tempo. Então tem duas coisas que a gente precisa falar sobre isso, tá? É no sentido de comparação e compensação. Comparação e compensação, tá? Por que comparação e compensação? Por quê? Quando a pessoa ela começa a se sentir atrasada demais e ela está olhando para alguém, ela está tentando se comparar com essa pessoa para o ritmo, para o tempo dessa pessoa. Só que cada pessoa tem o que eu gosto de chamar de ritmo interno, que nada mais é do que a própria velocidade. Velocidade interna. Essa velocidade é a velocidade como você vive a sua vida. Como você faz as suas coisas, a velocidade que você vai buscar informação, é a velocidade que você tem internamente até de acordar, até de falar com as pessoas, a velocidade normal do seu aprendizado. Essa velocidade, ela não é igual para todo mundo, ela é uma velocidade que ela é sua. O que que na prática isso significa? Significa que cada pessoa tem o seu ritmo, o ritmo inclusive é uma lei universal. Ela rege o quê? O ritmo das coisas. A natureza tem o próprio ritmo, né? Se você vê cada pequena plantinha tem o seu ritmo perfeito. Os acontecimentos, as coisas, as situações, os casais, os nascimentos, os falecimentos. Cada coisa, cada harmonia do universo tem o seu ritmo. O ritmo faz parte dessa harmonia. Então, quando a gente começa a perceber que vamos supor que você tem ali uma desconexão profunda com a vida e pensa: "Nossa, eu nem queria estar aqui". Você tem o tempo certo, você tem o dia certo para você sair da sua vida. Você tem o tempo perfeito, o tempo correto para você entrar e para você sair da sua vida física. O que acontece é que às vezes a gente desregula esse ritmo. E por que que a gente desregula esse ritmo? Geralmente por pressão. Então isso daqui causa pressão interna que desregula o nosso ritmo. Então, se a gente lá no mundo corporativo, a gente começou a ouvir sobre o quanto a gente precisava ser produtivo, sobre o quanto a gente precisava dar conta das coisas, o quanto as pessoas cresciam rápido. Se a gente lá no mundo corporativo, por exemplo, começou a ouvir isso e começou a receber essa pressão de faça mais rápido, faça, faça e faça, você desregula o seu ritmo interno, a sua velocidade
interna. E o que que acontece quando você desregula a sua velocidade interna? O que acontece é que esse desregular da velocidade interna faz com que você crie sofrimento. E não é só sofrimento. Isso daqui gera impaciência, isso daqui gera ansiedade, isso daqui gera crises de agonia, quando você fica parado, relacionado aqui com o tédio. Que mais? Isso daqui faz com que você perca a capacidade de descansar, de relaxar, de descansar. E isso também desregula masculino e feminino, interno. Isso não tem nada a ver com gênero, tá? Isso tem a ver com masculino e feminino interno, tá bom? As nossas energias e polaridades naturais. Percebe como o desregular do seu ritmo, da sua velocidade, causa sofrimento? E eu queria falar sobre um dos sofrimentos, que é um sofrimento muito comum, que eu pego bastante em atendimento, que são essas crises de agonia relacionadas com o tédio. A pessoa, ela vai para uma fazenda, por exemplo. E quando ela tá lá na fazenda, ela fica com uma crise de agonia muito grande por não estar fazendo aspas, nada, entende? A pessoa tá tão acostumada a estar fazendo o tempo todo, ou seja, ela se afinizou com o quê? Com a pressão. Ela se identificou com essa pressão e quando ela vai estar num lugar de descanso, ela não consegue descansar. Porque essa pressão aqui tira, eu vou nem falar tira, eu vou falar, sei lá, incapacita o seu sistema serotoninérgico. Ou seja, você se torna incapaz de relaxar e viver a contemplação do aqui e do agora. Você sai do aqui e do agora. Seu cérebro não produz mais direito serotonina, que traz essa sensação de: "Nossa, como é bom estar aqui. Caramba!". Isso desregula tudo. Desregula sua química cerebral, desregula aqui seu comportamento, cria sofrimento, gera ansiedade, gera crises de agonia quando você está ali parado, perde a capacidade de descansar. Só que o que acontece? Muitas pessoas começaram a trazer isso daqui como normal. Trazer essa pressão, esse ritmo interno desregulado, como se fosse o normal da sociedade, o normal da vida. Boa noite, Elô! Quanto tempo! Um beijo gigante para você. Como se fosse o normal da vida. E aí você perde essa capacidade de percepção de que você está com o seu ritmo interno desregulado. É um movimento que precisa ser feito para você entrar em estado de paz interior, em paz com você mesmo, em paz com a vida que você está levando. E quando você carrega essa pressão o tempo todo de produtividade, de fazer, de acontecer, de ter a sua vida sempre em movimento, em produção, é quando você perde essa capacidade de perceber o ritmo das coisas. Até para você lavar sua roupa, você tem que deixar a roupa de molho descansando, porque senão a sujeira não sai. Então, quando você começa a perceber que descansar faz parte do seu ritmo, você começa a entender e buscar dentro de você o seu ritmo interno. Eu estava vendo um canal de um cara e ele saiu da cidade e ele se mudou para um sítio. Só que num dos vídeos dele, ele trouxe que no começo ele ainda estava muito nutrido com aquela velocidade da cidade. Muito nutrido com acordar cedo e fazer e acontecer e ter a vida perfeita. E aí, à medida que ele foi se desconectando com esse ritmo, ele foi entendendo o ritmo perfeito dele.
com o sítio, ele foi entendendo o ritmo perfeito da natureza, ele foi se integrando com a natureza. Ele foi se integrando harmoniosamente com as plantas, com a natureza, com o ritmo circadiano do próprio corpo, de dormir no tempo certo, de acordar no tempo certo, de perceber a temperatura, de perceber o sol, de perceber o fluxo da água. Ele foi entendendo que a natureza, ela não é tão rápida assim, ela é mais lenta, ela é mais calma. Então se você para analisar, por exemplo, os os passarinhos, se você para analisar os bichinhos, se você para analisar as folhas das árvores batendo, e você fica ali contemplando aquela natureza, você vai perceber que aquela natureza não está com pressa, ela não está ansiosa para chegar em lugar nenhum. Ela está harmoniosamente em paz. Então, quando você perde o seu ritmo interno, o que que mais você perde? A sua paz interior. Você desregula a sua paz. E a sensação de paz é uma sensação que traz pra gente o quê? Traz paz é igual, opa, aqui, pronto. Traz é igual conexão com o seu eu superior. Ou seja, para você conseguir manter o seu estado conectado com o seu eu superior, você precisa estar em um estado de paz. Quando você começa a relaxar o seu corpo, começa a relaxar e fica tranquilo, você está acalmando o seu sistema interno. Você está trazendo para você essa sensação de calma, de segurança, de tranquilidade, e nesse lugar você começa a ouvir a voz de Deus, do todo, da fonte criadora. E você pode chamar do que você achar mais confortável, tá? Então você começa a ouvir. Então é a conexão com o todo. A conexão com o seu eu superior, em outras palavras, é a conexão com o todo. É você estar em estado de fluxo perfeito e harmonia perfeita com o todo. Então é muito difícil, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: "Caiu aqui".